Irmãos e irmãs, graças e paz. Amém? Que alegria, nosso primeiro domingo de 2026. E nós estamos aqui reunidos. O nosso propósito é prestar culto ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação. Ele é o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você não veio até aqui nessa noite assistir ao culto, você veio participar do culto. Por isso, o nosso convite a cada um é que realmente consiga se concentrar no prestar culto. Deus é digno de receber a honra e a glória. E é por isso que nós devemos fazer com muita alegria, com muita satisfação, pedindo ao Senhor que nos ajude para que nós consigamos de fato esquecer as coisas que ficaram lá fora e nos concentrar neste ato de culto ao Senhor. Que Deus esteja de fato nos direcionando por graça e misericórdia e somente para a glória dele. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós vamos ser dirigidos numa oração de adoração, exaltação, em agradecimento ao nome do nosso Deus. Nosso irmão presbítero Joel vai nos dirigir nessa oração neste momento.
Amém. Vocês vão honrar e glorificar o teu nome. Cada ato desse culto é de adoração, gratidão, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 133. Salmo número 133. São 3 versículos apenas, e eu gostaria que nós o lêssemos do Salmo com alegria, com disposição, soltando a nossa voz, e que nós realmente estivéssemos demonstrando a alegria que temos na palavra do Senhor quando nós a lemos. Nós amamos a palavra de Deus. Nosso culto é centrado na palavra de Deus. Nossa vida precisa ser também centrada na palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler com disposição. Eu tenho falado isso bastante aqui, mas quantas coisas alegram mais o meu coração? Eu fico pensando no coração de Deus. Porque quando a gente ouve a igreja, ele junta a palavra, assim, soltando a voz, com alegria, com disposição, através de uma leitura bem dinâmica, bem alegre do texto. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E eu quero convidar você para que juntos nós façamos essa leitura. De fato, soltando a nossa voz, uma leitura forte, alegre, cultuando ao Senhor também através da leitura da palavra. Salmo 133, vamos juntos? Ó, como é bom e agradável viver unidos dos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse momento, ainda em pé, cantemos o hino de número 144. E se porventura algum irmão vem preparado a entregar o seu dízimo como prova de amor, obediência, fidelidade ao Senhor em parte do culto ou oferta, tenha a oportunidade de fazê-lo nesse momento.
agradecidos porque o Senhor se faz presente aqui neste momento. Queremos agradecer a oportunidade de estar na sua presença. Amém. Louvando e bendizendo. Agradecemos, Senhor, para que o Senhor possa abençoá-lo de uma maneira muito especial, dando graça pela vida de cada um, Senhor, que ele sempre, com gratidão, possa estar presente para eles. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa, Senhor, nosso pecado e ajuda nossa fé, nosso amor, mais e mais. Amém. Pode se assentar, por favor? Agora vamos ler comigo mais uma vez o Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5. Mateus, capítulo de número 5, os versículos 43 a 48. Mateus 5, versículos 43 a 48. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o seu coração da mesma? E se saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentis também o mesmo? Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós começamos a ser apresentado no culto de virada o nosso tema atual, durante 2026, que é o tema Igreja Frutífera. E, como eu disse, no culto de virada, dominicalmente, nós vamos meditar sobre alguns sermões ligados àquelas virtudes que são citadas por Paulo ali em Gálatas 5, embora essas virtudes não sejam e não são exaustivas, mas nós vamos meditando sobre. Nós até já começamos aqui hoje pela manhã, a passo do tempo, e agora à noite nós seguimos a mesma linha de raciocínio. E assim como nós falamos aqui hoje pela manhã, nós sempre precisamos suplicar pela graça e misericórdia do nosso Deus, para que nós sejamos melhores naquilo para o que nós somos chamados a fazer. E nós somos chamados a amar o nosso próximo, e não somente o nosso próximo, aquele que é nosso amigo, que faz o que a gente quer que faça, mas mesmo aqueles que talvez nos persigam. E esse é o grande desafio para cada um de nós. Então, eu quero convidar você, nesse momento, colocar o seu coração diante do Senhor. Se você, assim como eu, observar que é necessário melhorar, que é necessário se aperfeiçoar no amor, se você entender isso nesse momento, eu quero pedir para você falar isso para Deus e colocar diante do Senhor o seu coração. Pai, eu preciso melhorar isso. Então nós vamos ter uns instantes para a gente orar silenciosamente. Depois o nosso irmão Luiz Carlos vai nos dirigir uma oração audível de confissão e gratidão ao Senhor pela certeza de que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Nós vamos orar silenciosamente por uns instantes e depois nós seremos dirigidos por nosso irmão Luiz Carlos.
Salmo 33, abre sua Bíblia mais uma vez, por favor. Salmo número 33. Salmo 33. Agora eu quero convidar você a ler comigo do versículo 1 até o versículo 5 do Salmo 33. Salmo 33, versículo 1 a 5. Mesmo assentados como vocês estão, vamos ler em sua voz. Leiamos. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvado. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, mais uma vez pedimos pelo ministério da Maciel.
é soberania de Deus, atribuindo-lhe toda a honra e a glória. Porque
Amém. Quero chamar aqui à frente as crianças até 10 anos. Crianças até 10 anos. Vou continuar cultuando ao Senhor, só que agora uma linguagem que é específica preparada para mulheres. Podem vir as nossas crianças, se tem crianças nos visitando, fiquem à vontade. Muito bem, criançada bonita, né? Agora nós vamos orar para vocês irem. Nosso combinado de sempre. Todo mundo fecha o olhinho. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Vamos lá? Senhor Deus, te agradecemos por este domingo e por este culto. E te pedimos que fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem bem devagar. Isso. Nós vamos devagar assim até chegar lá. Primeira carta de João. 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4. João 4. Os versículos que servirão de base para a nossa meditação nesta noite são os versículos de número 7 e 8. 1 João 4, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Não permita que nós saiamos daqui sem sermos edificados pela tua palavra. Talvez confrontados, como já fomos hoje pela manhã, mas que nós sejamos de fato, a cada dia moldados, de acordo com a vontade do Senhor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos pensando na primeira das virtudes recomendadas por Paulo em Gálatas. E a primeira dessas virtudes é o amor. E na verdade, nós sempre falamos, mas às vezes falamos sobre a nossa necessidade de amar e de amar uns aos outros. Há uma frase bem usada que diz assim: onde está o amor? E nós precisamos, como igreja, buscar resgatar o amor e o que é que Deus tem para cada um de nós. Vamos ter aqui hoje pela manhã, na classe do tempo, e vou contar para os demais uma história que sempre me marca e sempre confronta o meu coração. Quando certa feita conversava com um irmão, numa ocasião, membro da congregação presbiteriana do Bananal, pertence lá a Chalé, e certa feita a gente falava sobre amor e tudo, e ele falou assim: pastor, mas a Escritura nos diz que nos últimos tempos o amor se esfriará de quase todos. E ele falou para mim assim: glória a Deus pelo quase. Glória a Deus pelo quase. Eu não esqueci essa expressão dele. Porque nós, como igreja, precisamos fazer parte do quase. Nós aqui hoje pela manhã, na lição do tempo, discutimos, falamos, colocamos ponto, listamos problemas, mas o fato é que o que eu convidei cada um ao final da lição é:
aprender a amar como a Escritura requer de cada um de nós. E não, ninguém diz que é fácil. E nem dirá. E hoje nós vamos, inclusive, relembrar o porquê não é fácil. Pois bem, introduzindo dessa maneira, eu quero só te lembrar rapidamente do contexto dessa carta. Essa carta é a quinta das cartas que nós colocamos como cartas gerais. Sua autoria é atribuída e aceita pela maior parte dos estudiosos como uma autoria de João, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o quarto evangelho, o mesmo que escreveu Apocalipse. João tem até um apelido muito carinhoso. Enquanto Paulo é conhecido como o apóstolo da fé e Pedro o apóstolo da esperança, João é apelidado de o apóstolo do amor. Ele vai demonstrar isso, inclusive, nessa carta. Alguns assuntos principais são tratados por João nessa carta. Ele vai tratar a respeito da santidade de vida, que é o dever de cada um que conhece a Cristo. Ele vai tratar a respeito do amor, que é necessário que cada um que conhece a Cristo ame. E ele vai tratar também a respeito da doutrina da pessoa de Jesus. Uma das defesas de João é que Jesus, de fato, Deus se encarnou, sendo 100% Deus, 100% homem. No mesmo primeiro século, o que ele combatia? Você já me ouviu falar aqui várias vezes sobre o gnosticismo. Há vários aspectos dessa corrente filosófica, mas um dos problemas que foi combatido por João na carta, inclusive, combatendo o docetismo, em certo sentido, o arianismo e outros pensamentos do primeiro século, ele vai combater um pensamento gnóstico que dizia o seguinte: o gnóstico pregava que a matéria era essencialmente má e o espírito era bom. E tanto que eles não se importavam com alguns pecados cometidos na carne, que a carne não tinha importância para eles. Então, eles começaram a disseminar uma mentira que dizia o seguinte: se Deus é bom e a matéria é má, Deus não pode ter se encarnado. E eles começaram a dizer não, que Jesus não se encarnou assim como alguns diziam. E aí, vem como um dos defensores da verdade bíblica de uma das doutrinas primárias da fé, e ele diz: Jesus se encarnou sim. E essa questão é defendida na carta. Por quê? Porque trata-se de uma doutrina primária. Jesus pagou o preço pelo homem como homem. Se ele não fosse homem, ele não poderia pagar o preço por nós. O nosso substituto precisava ser homem. Então, a teologia defende, no aspecto da encarnação de Cristo, que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele não parecia um homem, ele não ficou parecido, ele não era uma espécie, não, ele era 100% homem. Isso é defendido aqui nessa carta também. Pois bem, mas entre as defesas da carta vem a defesa do amor. João estava fazendo com seus leitores originais o mesmo que a gente está fazendo aqui no mês de janeiro, batendo na tecla sobre a importância bíblica de amar. E ele vai fazer isso em diversos momentos, mas de uma forma especial no texto livre. Antes ainda de entrar no texto, ainda no contexto, vai te dizer que essa não foi uma carta destinada a uma igreja específica e nem a uma pessoa específica. É o que nós chamamos de uma carta circular. Ela foi escrita, lembrando o contexto de gnosticismo espalhado no primeiro século, e um dos propósitos dessa carta é que ela fosse lida nas igrejas, pelos cristãos naquele contexto. Então não é uma carta para uma pessoa ou para uma igreja específica, é uma carta circular. Ela deveria ser lida nas igrejas do primeiro século. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Depois de falar de falsos mestres e verdadeiros crentes, ele vai então trazer nesse ponto uma explicação e uma ênfase sobre o que é o amor. Nós estamos falando do amor, ele é virtude do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, mas o que é amor? Você às vezes pensa no amor
No amor, quando eu vou para em casamento, no amor tem sentimento, mas não é somente um sentimento. E a Bíblia nos ensina o que verdadeiramente é o amor. E aqui João começa de uma forma muito interessante, porque ele quer mostrar o que é amor, o que é amar. E a primeira coisa que ele faz é chamar os irmãos de amados. João tinha uma forma bem carinhosa de se relacionar com as pessoas, com seus leitores. Amados, filhinhos. O cara era mais carinhosão. E é interessante que, para mostrar o que é o amor, antes de mais nada, João ama. E esse é o nosso maior desafio. Porque às vezes nós até conhecemos a teoria, mas colocar em prática é difícil. Porque às vezes nós até sabemos como é que é, ouvimos, mas quando a gente precisa fazer na vida da gente, é aí que vem o desafio. E ele vai mostrar isso em diversos momentos, mas até mesmo na forma de se relacionar com seus leitores originais, amados, caros, queridos. Mas olhando para o texto, eu quero te lembrar nessa noite que o amor, antes de mais nada, é mandamento. Olha o texto, olha o verbo que ele diz. Amemos. Trata-se de um imperativo, uma ordem expressa, clara, dada para ser cumprida. Não é uma sugestão, não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem. E é interessante que aquele que amou vai mostrar que o amor precisa ser tratado como um mandamento. E ele usa o texto do imperativo, e esse texto do imperativo vai ensinar algumas questões. Primeiro, João coloca como ordem. Se amor é mandamento, mandamento foi dado para ser cumprido. Portanto, não. Hoje pela manhã nós celebramos aqui na classe do tempo, mas muitos irmãos estavam em outras classes. Eu relembro você. Nós estudamos aqui a parábola do bom samaritano. Chegou diante de Jesus o intérprete da lei, o aluno de teologia. E ele chega para Jesus e fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele falou assim: o que a lei diz? Vai a pergunta de volta para você. Olha, a lei diz, ele cita dois textos do Antigo Testamento, Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Ele diz assim: a lei diz que nós devemos amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala assim: ponto para você. Está certinho. Isso mesmo, você já sabe. Só que aí o cara vai lá e continua a conversa porque ele queria se justificar. Nós vemos esse vídeo pelo menos. Mas eu relembrei com os irmãos o seguinte: esses dois textos citados por aquele intérprete da lei, na verdade, resumem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se resumem a amar a Deus e amar o próximo. Se você pega os 10 mandamentos do Antigo Testamento, os 4 primeiros se relacionam ao nosso relacionamento com Deus, vertical. Não terás necessidade de mim, não farás cantinho mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembre-te de ensaiar para o santificar. São 4 questões ligadas ao relacionamento do homem com Deus. Por isso, amarás o Senhor teu Deus. E os outros 3? Honra teu pai e tua mãe. Não furtarás, não adulterarás, não matarás, não terás falsa testemunha contra o teu próximo, não conquistarás a casa do teu próximo. Horizontal. Relacionamento aqui e agora. Então, amar o próximo. Portanto, amor é mandamento. E João lembra isso. E ele lembra isso usando o verbo imperativo. Amemos. Mas ainda há uma questão interessante nessa primeira palavra usada aqui por João, que demonstra amor amando
Porque é muito fácil a gente às vezes mandar o outro amar, mas amar é o filho. Outra questão que ele vai partir do pressuposto aqui é algo recíproco. João estava mandando a carta, mandando que eles se amassem. Ele pressupunha que eles o amassem. E então é um relacionamento de reciprocidade. O amor precisa ser recíproco. Eu preciso amar, eu preciso ser amado, e assim nesse relacionamento recíproco nós vamos caminhar. Pastor, o ideal é muito. Nós falamos de hoje por aí. Mas nós vamos morrer correndo atrás do ideal. E suplicando a graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós aprendamos. E louvado seja o Senhor pelo que a gente já tem aprendido. Hoje, depois, fiquei pensando naquela nossa discussão aqui, na nossa aula, e eu fiquei pensando em alguns pontos que a gente poderia ter mencionado, que, glória a Deus, algumas coisas a gente já está começando a ver acontecer, que coisa boa. Não estamos satisfeitos, queremos mais. Mas nós entendemos. Nós precisamos a primeira coisa que a gente precisa entender. Amém. E eu preciso decidir obedecer. Pastor, eu vou conseguir fazer isso de forma perfeita? Não. Porque eu estou afetado ainda pelo pecado. Eu estou no processo de santificação, lutando pela lei. De vez em quando eu falo. Começar comigo. Mas eu preciso te dizer, eu preciso te lembrar que é uma obra dada pelo Senhor. Amor é fundamental. Mas ainda olhando para o texto, eu quero pensar com você na segunda parte, ainda do versículo 7. O amor tem um motivo específico. João diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O motivo do chamado para amar é: Deus é a fonte, Ele é a origem do amor. Sendo Deus a fonte e a origem do amor, Ele nos amou. A verdade é que o texto está falando aqui de um amor divino. A palavra ágape, você já deve ter ouvido alguma coisa sobre. A palavra ágape ela está ligada ao amor altruísta, ao amor doador, ao amor que oferece. E o que João está querendo relembrar aqui, olha, o motivo pelo qual nós somos ordenados a amar é: Deus é a origem desse amor. Ele nos amou para que nós também amássemos. A fonte. E aí é o que a gente está falando aqui sobre igreja frutífera. A igreja frutífera é a igreja que é cheia do Espírito Santo. A igreja que é cheia do Espírito Santo, não perceba, não estou falando de dons, não estou falando de serviço agora, eu estou falando de caráter. É uma igreja que evidencia o caráter de Cristo. E ela evidencia o caráter de Cristo, entendendo que o amor procede de Deus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor procede daquele que deixou o céu para nos salvar. O amor procede daquele que Paulo fala assim: olha, por um bom poderia ser que alguém se animasse a morrer. Poderia, não assim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Ele nos morrer por nós, sendo nossos pecadores. O motivo do amor é o Evangelho. O motivo do amor é você ser relembrado que Adão, nosso representante, pecou. O pecado entrou no mundo. E a partir daí, todo homem, raça humana, nasce espiritualmente
E Deus resolve esse problema em Jesus. A promessa é feita em Gênesis 3:15, que é a primeira pregação do Evangelho. E Jesus vem, observe que João estava aqui combatendo gente que dizia que Jesus não tinha vindo cá. Jesus vem, assume a natureza humana e por amor vive, morre e ressuscita. O motivo do amor é Deus que ofereceu o seu amor. E é isso que deseja o amor procede de Deus. A gente oferece o que tem. Eu tenho falado isso, de vez em quando a gente conversa lá em casa, e há pouco dia eu estava conversando com a Ana, eu até tinha visto um vídeo sobre isso, um contexto específico, preciso do Espírito Santo. E eu falei assim, que eu entendo que quando Jesus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio, não se refere simplesmente às palavras, mas se refere também às ações. Então eu preciso oferecer para você, ou oferecer a você, aquilo que eu tenho. Se eu tenho o amor de Deus, se eu entendo que o amor procede de Deus, Ele me amou primeiro, eu vou oferecer amor. As minhas atitudes precisam ser diferentes. Eu vou caminhar a segunda milha, porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. Agora para mim. O amor tem um motivo específico, ele procede de Deus. Mas por último, mais importante, o amor que nós amamos evidencia algo. Final do versículo 7 e versículo 8. Não é? Pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor. Versículo 20, nós não lemos. Poderia ter pregado o capítulo todo aqui, o parágrafo todo, mas eu preferi delimitar aqui esses dois porque eu queria enfatizar isso. Mas o versículo 20 diz assim: se alguém disser, ama a Deus, que odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão que vê não pode amar a Deus a quem não vê. A evidência de que nós amamos a Deus, a evidência de que nós conhecemos a Deus, é quando nós amamos o próximo. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Subentendido, volta para o contexto. Mais uma vez, João estava combatendo os discípulos. Sabe por quê? Dentre as coisas que eles diziam que eles eram aqueles que detinham ou que tinham em si o conhecimento de Deus. E aí João chega e fala assim: tem conhecimento de Deus quem ama. Tem conhecimento de Deus quem verdadeiramente ama. Evidencia o meu relacionamento com Deus. Evidencia que eu conheço a Deus. Evidencia que eu entendi o Evangelho. Evidencia que eu entendi que eu não mereço ser salvo por Jesus por mim mesmo. É graça sobre graça. E ai de nós se não fosse a graça, que não foi de graça, que Jesus pagou por isso. Se eu entendo o Evangelho, eu preciso amar ao próximo. Não estou falando de amar quem te ama. Não estou falando de amar quem, passa a mão na sua cabeça. É amar quem é difícil. É amar quem tem que botar o joelho e dizer: ô meu Deus, me ajuda a amar o fulano. E eu já disse isso aqui na igreja, vocês vão ouvir dizer tudo isso, tá? Eu entendo também que é uma evidência que eu conheço a Deus é me tornar amável. Porque tem gente que é só misericórdia. Tem gente que quer testar a fé da gente. Tem gente que dá muito trabalho para ser amado. Mas que coisa chata. Aí tem gente que fala assim: vocês vão ter comigo, a Bíblia diz que você precisa me amar. Mas você precisa me amar. Me ajuda a te ajudar. Faz parte do fruto do Espírito. Você vai pensar que eu sou amável. Dá trabalho, meu irmão, não querido. Deixa ser do Espírito Santo e vai ser bênção.
Não estou falando de personalidade impecável. E todos nós temos as nossas falhas. Mas de tentar, sabe? De tentar. Evidência de que eu conheço a Deus. É uma ideia muito legal. Sabe que você marca e comenta esse texto e fala, ele fala sobre essa evidência do conhecimento de Deus. E ele diz assim: o amor que nós oferecemos aos outros é como se fosse uma luz. Imagina uma luz que passa por uma janela. Imagina que você é a janela. E a luz simboliza o amor de Deus. E essa luz passa por essa janela, que é você. E ela chega ao próximo. Então é uma evidência. É uma evidência de que nós devemos, de fato, conhecer. Quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos, e mais nós nos tornamos amáveis, e mais nós somos pessoas que são bênção onde nós estamos, e mais nós somos pessoas que vão desenvolvendo o fruto do Espírito para que realmente o nosso relacionamento consiga melhorar. Dizendo que a sua versão está uma verdade do texto. Observe que João termina quando ele está falando sobre essa evidência, e ele está dizendo assim: se não conhece a Deus, pois Deus é amor. Lembra quando a gente fala sobre os atributos de Deus? Atributos são características de Deus. E Deus tem diversas características: santo, eterno, autoexistente, justo, misericordioso, fiel. Quantas outras? Dentre essas características, Deus é amor. João não está dizendo aqui que Deus é somente amor. Eu lembro sempre de um professor meu que dizia assim, que nós precisamos pregar que Deus é amor, nós não precisamos pregar que o horrível Deus vai cair nas mãos de Deus vivo. Precisamos pregar reconciliação. E o Novo Testamento apresenta Deus de algumas maneiras. Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é fogo consumidor, Deus é amor. Muitas características de Deus. João foca no amor porque está enfatizando a importância do amor. Pois é, os atributos de Deus, características, tem os atributos que Ele colocou em nós quando nos fez a sua imagem e semelhança, que nós chamamos de atributos comunicáveis, ou seja, fez-nos a sua imagem e semelhança e colocou em nós inteligência, capacidade, criatividade, amor, características de Deus que estão em nós. O amor está entre essas características. Só que atributos comunicáveis. Só que quando o pecado entrou no mundo, tudo foi afetado, inclusive a imagem de Deus que foi colocada no mundo. Então essa imagem, nós não entendemos que ela foi completamente retirada, mas ela foi afetada. Eu gosto daquela ilustração. Pensa lá no espelho. Você pensa em imagem, você pensa em espelho. Pensa lá quando você toma seu banho, uma água bem quentinha, nesse verão, né? Água bem quente. Não precisa nem ir ao chuveiro. E aí quando você sai do banho quente, pensa que o banho quente. Você entendeu a ilustração que eu quero dar. E aí você vai escovar seus dentes. Só que quando você chega na frente do espelho, ele está embaçado. Você até consegue ver ali o vulto, mas você não consegue ter discernimento da sua imagem, você poder fazer o que você tem que fazer. Quando nós pregamos que a imagem de Deus não foi completamente retirada, mas ela foi afetada pelo pecado, fica sendo uma imagem distorcida. Pois bem, só que quando nós entendemos a obra de Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós entramos no processo de santificação, essa imagem vai sendo reconstruída em nós. Portanto, a nossa capacidade de amar que estava completamente manchada, ela precisa ir sendo restaurada. Quanto mais de Deus eu quero, mais eu preciso amar. Não estou te dizendo que é fácil. Não estou te dizendo que você vai sair daqui fácil por todo mundo. Eu estou te dizendo que a Bíblia nos apresenta um amor dessa forma. Não é amar si, amar todo mundo.
altruísta, divino, é algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E com a graça de Deus, eu quero convidar você. Nós estamos orando por uma igreja frutífera. Uma igreja que evidencia o fruto do Espírito. E a igreja só evidencia o fruto do Espírito quando cada um de nós que faz parte dessa igreja se põe no centro da vontade de Deus. Eu quero ser frutífero. Eu quero aprender a amar e entender que amor é amor. Eu quero aprender a amar e entender que há um motivo específico para eu amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos o próximo porque entendemos o Evangelho. Nós caminhamos segundo a Bíblia, nós oferecemos a outra face, nós oramos pelos que nos perseguem, porque nós aprendemos isso com o nosso Senhor. Eu quero convidar você a iniciar o seu relacionamento com Deus, cada vez que você realmente consegue desenvolver o amor. Só que é mais fácil de orar bem no outro. Só que é mais fácil passar de lado, como nós falamos hoje pelo mundo. Só que é mais fácil nós nos acharmos melhores que os outros. Hoje a gente me fala tanto sobre isso. Oh meu Deus, por que a gente se acha tanto? A gente se acha assim impecável. Nós nos achamos melhores muitas vezes. Nós achamos que a nossa teologia é melhor, nós achamos que a nossa igreja é melhor, nós achamos que eu sei melhor e mais do que todo mundo sabe. Não é o convite de Deus para nós. A evidência do amor de Deus precisa ser muito emocionante. E aí eu saio dizendo: Deus, eu quero amar. Deus, eu tive esse amor sobre o amor. Deus, eu quero evidenciar o meu relacionamento com o Senhor, amando quem nem gosta tanto assim de mim. Pensem em vocês, não, gente. Vocês já exerceram liderança em qualquer lugar, vocês sabem muito bem disso. Eu costumo dizer assim: vocês acham que o pastor, o líder, Deus é fácil amar todo mundo da mesma maneira? Não. Não é. Tem gente que pensa na vida da gente, tem gente que ajuda, tem gente que está ali, tem gente que te perdoa, tem gente que te orienta, mas tem gente que pisa no seu carro, tem gente que fala que você não presta, tem gente que quer te ver morto. Não. Sei lá. Espera. Mas o chamado não difere de pessoa para pessoa. Você entende esse desafio? Realmente ser cristão não quer lá. Mas louvado seja o Senhor. Não depende de mim e de você. Se eu e você entendemos o Evangelho, temos o Espírito Santo, nós somos no processo. E louvado seja o Senhor. Fruto é Ele quem faz produzir em nós. Basta nós fazermos o quê? A sua como que eu faço? Enche-se do Espírito Santo. Bíblia, oração, comunhão, intimidade. É receita secreta, não viu? Prática. Quando nós vamos sendo cheios do Espírito, o Espírito pode ir nos governar, e não orar por isso. Em nome de Deus, misericórdia, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Para terminar, eu quero ler uma canção. Quem aí gosta ou já gostou de Oficinas de 3, conhece essa canção. Perfeito. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver. O verdadeiro amor só vive quem anda com Deus. O amor de Deus para sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Que Deus desperte a cada um de nós o fruto do Espírito amor. E eu e você somos chamados a amar. Deus nos dê graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nessa oração,
gostaria que você olhasse para a sua vida. E eu queria te convidar a algo diferente. Eu quero agora, que depois do que a gente ouviu, você tem que trazer a sua memória uma pessoa que está te dando trabalho para amar. Uma só aí, gente. Vou fazer uma fila aí, ó. Eu quero te convidar por essa pessoa. Eu quero te convidar a orar por essa pessoa da seguinte maneira. Se essa pessoa é cristã e ela conhece Jesus, Deus toca o coração dela. Se essa pessoa não é cristã e não conhece Jesus, toca o coração dela. Mas antes de tocar o coração dela, toca o meu. Muda o meu coração. Eu quero desenvolver na minha vida o fruto do Espírito. Eu quero amar. Eu quero ter o amor por Deus. Tira do meu coração as mágoas, as tristezas, as dificuldades. Me faz esquecer. Deus trate com cada um de acordo com a vontade do Senhor. Me faz esquecer. Me faz entender o quão gracioso, o quão agraciado eu sou em ser amado, apesar de mim. E me ajuda a oferecer esse amor. Seu coração é o Senhor. Pensa em alguém. E se procura lá por essa pessoa. Ó Deus, nessa noite, nós suplicamos o teu favor. Nós não somos merecedores de tanta graça. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor nos amou ao ponto de nos salvar por meio de Jesus. E nós somos agraciados e temos experimentado a plenitude de graça sobre graça. Louvado seja o nosso Senhor. Mas nós queremos nesse momento reconhecer que não é difícil para nós entendermos a teoria do amor. Que o amor é mandamento, que ele tem um motivo específico, que ele evidencia algo. Mas nós queremos reconhecer como igreja o quão falhos nós somos às vezes em amar quem nos persegue, em amar quem não gosta da gente, em amar quem nos feriu profundamente, com marcas que às vezes só o Senhor sabe, de sermos às vezes injustiçados, de sermos às vezes maltratados, até mesmo humilhados. Ó Deus, meu Jesus passou por tudo isso. E passou por tudo isso por amor a nós. Falaram mal, foi injustiçado, foi humilhado, foi perseguido, foi maltratado. E a tua palavra diz que ele não abriu a boca. Amor e amor profundo. Quão pequenos nós somos diante de Jesus, nós reconhecemos isso. Nós suplicamos o auxílio do teu Santo Espírito, para que nós possamos melhorar cada dia mais. E que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nós e através de nós. Ser propício a nós, Pai Deus, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno amado Pai, a comunhão, o consolo e a doce companhia do Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela superfície da terra agora e para sempre. Amém. Amém. Pode se sentar. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Que bom você veio cultuar conosco nessa noite. Começou assim muito bem. Primeiro domingo do ano. Glória a Deus. Que bom. Nossa alegria em receber os membros da igreja. Nossa alegria em receber aqueles que nos visitam. Se você nos visita e está procurando uma igreja para congregar, nós queremos dizer para você com verdade, assim, eu faço questão de dizer, essa igreja é lotada de gente pecadora, mas é uma igreja que pela graça do Senhor tem orado, buscado melhorar um pouquinho a cada dia, e aí nós nos alegramos em receber você conosco. Nós dizemos aos nossos visitantes que voltem sempre ou fiquem para sempre conosco. Bom, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Ok? Quero só relembrar os irmãos que conselho se reúne amanhã, reunião bem objetiva, palco fechado, com o propósito de assento para fazer ata, fazer precatório, ore por essa reunião.
e os presbíteros estão convocados. Lembro-vos também que na quarta-feira, revelando a Semana Mundial de Oração, nós teremos um momento de oração aqui na igreja. Esse momento de oração será inclusive conduzido pelos líderes dos grupos de oração da igreja. Cada um terá um momento de oração. Você não dirige uma oração por momentos. Cada um vai conduzir um momento. E também a sugestão dos próprios líderes, nós queremos contar com a participação de vocês novamente, para a gente depois ter uma confraternização nossa, né? No ano novo, que geralmente se pede, esse ano a gente não pediu. Então, se você puder trazer um pratinho de alguma coisa para a gente compartilhar aqui, e o mesmo modelo que eu sugeri na última reunião de fechamento, os irmãos trazem um pratinho de alguma coisa, e os irmãos trazem um suco, ou um café, ou um refrigerante, ou de uma ênfase no café, né? Sabe? Não sei. Então, participa com a gente que vai ser bênção, se Deus quiser. E também, meus irmãos, quero me lembrar que no próximo domingo, dia 11, nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Tá? Era para ser de noite pela escala normal, mas como a gente teve no dia da ceia, e como as missões da escola dominical quase todo tempo não chegaram ainda, e eu também não vão chegar essa semana, nós vamos fazer culto no domingo que vem de manhã, tá? E então será o culto para a ministração da Santa Ceia. Próximo domingo às 9 horas da manhã, culto às 19 horas e 30 minutos normalmente. Ok? Eu acho que eu não estou esquecendo de nada, porque eu fiz uma cola aqui. Eu acho que é isso. Se alguém vai lembrar de alguma coisa que eu estou esquecendo, então, se não, baixe sua cabeça, agradeça a Deus a oportunidade de ter vindo prestar culto ao Senhor. Nessa noite eu vou ter a porta.